Olá, paz. Escola Nicolau, somos parceiros, a diretora Rosana, supervisores, queridos colegas, a Márcia, a Tânia, Felipe, estamos aí uma mensagem para vocês. Quero apresentar o meu sócio, colega. Pode falar, professor. Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Capacita é parceira da Escola Nicolau. Então, durante o ano, a gente passa divulgando o nosso projeto de educação profissional, junto de empresas parceiras que patrocinam esse projeto. Esse momento aqui é para te dar algumas dicas de como ajudar seu filho a estudar em casa, nesse período de pandemia, um período que muitas vezes vocês, pais, estão trabalhando em casa e é uma coisa nova também para muitos, e também o fato do seu filho também ter que estar estudando em casa, e esse momento tem que ser harmonioso e produtivo, principalmente. Então, eu vou estar compartilhando com vocês aqui alguns slides, tá? Para a gente poder estar conversando e passando essas dicas aí, tá? Então, vamos lá. Compartilhar esses slides que apresentar. Então, como a gente comentou, eu e o professor Mário estamos à frente desse projeto que tem parceria com a Escola Nicolau. Professor Mário. Pois é, então eu iniciaria a nossa mensagem já a partir de como a gente trata, convive com essa fase dos nossos filhos, que é a adolescência. Tudo começa pela puberdade, aquela época, aquela fase de transformações físicas que provoca também muitas transformações no psicológico, no emocional, nas atitudes, né? E eu convidaria os pais a buscarem na sua adolescência. É bom a gente dar um foco quando a gente era filho, que a gente passou por algumas coisas. Claro que naquela época era muito diferente, tá? Mas a partir daí a gente tem uma certa visão de como tratar com isso, né? A partir do crescimento deles, a gente vê que eles vão se afastando um pouco da gente, né? Mas, na verdade, não se amedronte, não se apavore. É uma fase da adolescência que eles estão buscando novos códigos de conduta, né? Criando a sua própria escala de valores, certo? E à medida em que eles vão se afastando, não quer dizer que nós façamos isso. É muito importante sempre a nossa proximidade, mesmo que de longe, mesmo que sutil, né? E a gente observa que eles falam, escrevem, dizem, fazem coisas muito estranhas às vezes. E, na verdade, também eles estão querendo chamar atenção, né, para aquilo que eles estão fazendo. E eu quero, então, aí dizer que, nesse momento, é muito importante a gente participar um pouco da vida deles, né? Eles precisam saber que os pais têm expectativas, que esperam muito deles, certo? É uma fase em que a gente também tem que ter calma de um lado para saber ser mais contundente quando a coisa é mais séria, né? Mais positivo, certo? Mais efetivo, certo? Principalmente nessa época do cigarro, da droga, do namoro, formação da sua rede de amigos, né? Então, é muito importante que a gente também saiba quem são esses amigos. Conheça os seus nomes. Se for possível, conhecer os pais desses amigos. Porque, como eu falei, a rede ela é muito importante. Nós, pais, juntos, a gente sempre vai ter resultados, né, mais rápidos, mais efetivos, né? E quando você vê que você precisa, busque ajuda.
eles emitem para nós pais muitos sinais de alerta. Tá? Observem esses sinais. A escola é o meio mais eficaz, rápido que a gente tem. Procure descobrir quem são os seus professores, de preferência aqueles mais íntimos. Procure os professores, a escola tem profissionais competentes para isso. E eu ainda diria assim, monitorem as leituras, TV, mídias, né, onde eles andam, façam essa monitoria. E se você vê uma atitude muito contraditória, muito além do que vocês ensinam para eles, e se essa atitude estiver assim por mais de 6 semanas, é sinal de socorro. Busque socorro, certo? É importante também os pais se darem conta, né, de que no ensino fundamental o aluno precisa muito mais de acompanhamento. Ele não sabe se organizar sozinho, ele não sabe estudar sozinho. Ele precisa de estímulo, certo? O estímulo é algo muito positivo para que a criança e o jovem, ele mesmo vá se organizar, certo? Então, o professor Rafael, ele vai falar a partir do ensino médio. Eu diria assim que no ensino médio, só para iniciar, né, o seu filho, na verdade, está buscando, ele está vivendo a primeira crise da adolescência, né, a crise mais intensa, que é independência, certo? Ele sabe estudar sozinho, mas é importante que você também observe ele. Vai. É isso aí, professor Mário. O aluno no ensino fundamental, ele sim está num processo de aprender, ele ainda não tem maturidade de estudo, então ele está aprendendo como fazer na escola. Então, imagine em casa, é necessário uma ajuda maior dos pais, e os pais estarem em contato também com a escola para estar vendo a melhor forma. No ensino médio, o aluno já é mais maduro em termos de estudo. Como ele vem com esse processo de independência e achar que o que ele sabe é mais atual e melhor, tem muito disso também, ele acha que não precisa de ajuda. Só que muitas vezes ele é disperso, ele tem um problema de foco, que são características que nós vamos conseguir adquirir ao longo da vida. Então, ele ainda jovem, dificilmente, é muito fácil encontrar em jovens um número maior de perda de foco, de jovens que perdem o foco. Então, nesse processo de estudo em casa, que é novo para todo mundo, inclusive para a escola e para os professores, a gente tem que ficar atento ao nosso filho na questão de se ele está realmente sendo produtivo, se ele está mantendo o foco nos estudos. Porque a gente muitas vezes vê ele estudando, mas talvez ele facilmente, por uma rede social ou a televisão ligada, por exemplo, pode tirar o foco dele. E a gente entender que os professores e a escola estão num processo também que é novo para eles. Então, a gente tem que estar em contato também no sentido de passar as informações de como está sendo o estudo do nosso filho para que a escola também aprenda e faça alguma sugestão de uma forma que isso vá melhorar. Tá? É muito importante nesse processo a gente manter uma rotina. Tá? Então, se o seu filho estudava de manhã, é interessante que ele mantenha isso até para depois, quando ele voltar a estudar, ele estude de manhã também. Então, é muito comum a gente estar vendo nos jovens, principalmente no ensino médio, uma troca da noite pelo dia. Então, ele, como não tem um horário específico, ele fica até altas horas olhando televisão ou no celular de madrugada, e de manhã ele não é produtivo. Só que essa vai ser a rotina dele quando voltar, né, ao ensino, quando voltar a ir para a escola novamente. Então, é muito importante, se o filho estuda de manhã, ele tentar manter aqueles estudos que a escola está concedendo de manhã e tentar eliminar no máximo as distrações, como televisão, computador, celular, videogames, que isso vai ter que ter horário para tudo, né? Quando está estudando, deixar isso de lado para que também não se perca a produtividade, que essa é a palavra-chave. Não importa quantas horas do dia tu passa estudando, mas como produtivas e concentradas o jovem ficou e, de fato, está aproveitando o que foi estudado. Uma coisa que a gente fala para eles, tá? E a gente também gravou
a gente também passou uma mensagem para eles. O local de estudo ele tem que ser apropriado para concentração e assimilação de conteúdos, novidades, né? Então, e os pais, como é que o pai e a mãe podem ajudar nesse processo? Sabendo que o filho precisa de um local mais tranquilo possível, com pouca movimentação, com iluminação adequada, tentar propiciar esse ambiente para o filho. É um cenário ideal que muitas vezes a gente sabe que é difícil de ocorrer, né? Às vezes tem mais gente estudando em casa, tem outros filhos, tem o próprio pai e a mãe estão trabalhando em casa, mas, de certa forma, entender que para melhor resultado do seu filho, como para qualquer um de nós, né, o estudo precisa ser num local adequado e tranquilo. E fazer acordos com demais pessoas da casa de qual é o momento de brincar, qual é o momento de lazer e qual é o momento de estudo. Se conseguir conciliar todas as pessoas a estudar no mesmo momento, vai facilitar para que seja mais produtivo para todo mundo, né? Também é interessante estimular o seu filho, de certa forma, a criar um cronograma e seguir esse cronograma. Isso faz parte do processo de rotina. Claro que sem ser autoritário. Esse é o momento que, para aumentar a produtividade, a gente tem que saber lidar com o jovem, né? Ou com a criança, ou com o jovem. Criar um cronograma, ou melhor, a própria escola deve estar sugerindo um cronograma. Segunda-feira de manhã, ele tinha matemática no primeiro turno, e depois do intervalo tinha português. Então, manter esse mesmo cronograma ajuda o próprio jovem a distribuir melhor o seu tempo e manter o foco em todos os conteúdos que são necessários, não só focando o que ocorre naqueles que ele mais gosta, né? Inclusive, a dica também e aí a gente passou para eles, estudar aqueles conteúdos que têm mais dificuldade no início da manhã, justamente pelo fato de a gente ter um poder de concentração maior também. E orientar ele a entender que as pausas são importantes, como ele tem o recreio lá na escola, então as pausas em casa também são importantes. Algumas dicas assim para você estimular o adolescente e o filho em casa, justamente é evitar discussões, né? Agora é um momento desse convívio mais familiar, então é muito importante não ter brigas, enquanto ao estudo, não ter autoritarismo. Os castigos nesse momento podem causar uma resistência emocional e uma certa aversão àquele conteúdo, àquela matéria. Conferir, o pai e a mãe conferindo o que o filho está fazendo é muito importante. Para ele é importante, porque vê, como o professor Marco falou, ele vai ver que vocês têm expectativas em cima dele, vocês estão preocupados com a evolução do estudo dele. Então, ver se as tarefas estão sendo cumpridas, o que foi proposto pela escola, se foi entregue. Elogiar quando tem que elogiar, apontar melhorias. E se vê que o filho não está conseguindo, está meio entediado, está meio desmotivado, tem algum motivo. Ou ele, de fato, está cansado, não está conseguindo produzir, ou ele está com alguma dificuldade de aprendizagem naquele conteúdo. E aí é interessante chamar a escola, lá com a supervisão pedagógica, para estar verificando, né, professor Mário, o que a gente pode estar fazendo para melhorar isso. E, por último, os nossos parabéns à escola, porque a escola e aos pais, né, pelo fato de que não é um momento fácil, os esforços que vocês estão fazendo para a educação do seu filho e da sua filha vão aparecer lá na frente, eles vão agradecer e vocês vão fazer a diferença na vida deles, com certeza, né, professora? O professor Mário está, deixa eu ativar o som. Por fim, o professor Mário, teu áudio está fechado, tem que abrir o áudio para falar. Então, aqui, enquanto a professora abre o áudio lá, nós lá da Capacita, somos parceiros da Escola Nicolau, tá aí nosso Facebook, nosso Instagram, nos procurem lá, seguidos temos dicas de estudo e de mercado de trabalho também, né, professor Mário? Exatamente. Eu sou
o professor que passa em cada sala, conversa e explica. Esse é um projeto de vida que o seu filho, que você pode levar ao seu filho. Então tá, gente. Brigadão, até logo viremos com novas dicas e novos vídeos aí para vocês. Abraço.